Opa, então agora oficialmente, né? Bom dia a todos. Também quero agradecer a presença de todos aqui, tirar esse tempinho da manhã para conhecer, né, um pouco dos nossos produtos. Agradecer também, Éder, você, o pessoal da Safe One aí pela confiança, pela parceria de sempre e mostrar, né, poder nessa oportunidade mostrar um pouquinho aqui da Power Series Pro, que é o novo produto da DSC. Ele é o primeiro produto para instalações comerciais de grau 3. A gente vai falar um pouquinho na frente o que é o grau 3, né? Então, Power Series Pro, diferente da Power Series, né, que é aquela linha anterior, 1832, 1864, e até pegando o gancho do que a NEL já tem feito no mercado, a Power Series Pro, ela vem para atender aos clientes comerciais que têm grandes espaços, né, que têm grandes instalações. Então, a gente traz a Power Series Pro, ela foi criada justamente focado nesse mercado onde os outros produtos não atendiam, e até mesmo a maioria dos produtos que existem hoje no mercado de outros fabricantes, né, de outros concorrentes, eles ainda não atendem. Então, a gente vem trazendo ela para atender essas grandes instalações. Quando a gente fala grandes instalações, são grandes, grandes, grandes mesmo. Não é aquelas instalações que, de repente, um produto, um Neo, por exemplo, ele já atende, mas tem algum tipo de limitação. E o diferencial ali da Power Series Pro, que a gente vai expor mais à frente, um dos diferenciais mais importantes para a gente alcançar essas grandes instalações, os locais mais desafiadores, é a extensão do barramento de dados, que é ali onde vão ligados os módulos, teclados, expansores de zona, etc. Então, eu posso levar esse barramento aí de dados até 4,6 quilômetros. Eu vou mostrar mais na frente como fazer isso, né? Qual o módulo que vai fazer essa extensão do barramento de 4,6 quilômetros. A gente começa falando um pouco da necessidade do mercado. A gente, antes aqui, né, a gente estava falando bastante de monitoramento. Então, onde as empresas de monitoramento atuam mais? Geralmente é no mercado de varejo, né, que é as pequenas lojas, uma loja de AMPM, por exemplo, de posto, residências, lanchonetes, restaurantes, etc. Isso são produtos que a gente também, nossos também atendem, que é o NEL. Porém, esse mercado de monitoramento, ele fica muito limitado quando ele pega esses grandes estabelecimentos. Que aí, tipo, como eu falei, né? A loja lá de construção tinha 84 sensores. Isso para nós é uma instalação grande, mas a gente está falando de Pro para grandes, grandes mesmo, maiores, bem maiores do que essa. Então, a gente traz a Pro para assegurar a cobertura completa de todo o estabelecimento, não importando o tamanho dele, tá? Então, além dos dispositivos com fio, que é a parte diferencial aí da Power Series Pro, a gente também pode trabalhar com um sistema sem fio. Além disso, tem o anti-mascaramento, eu vou falar também um pouco, porque na Power Series Pro, essa questão de supervisionar anti-mascaramento, tamper, o contato de zona, né, que é o disparo do sensor, etc., na maioria dos casos, a gente precisa de trabalhar com duas ou três zonas diferentes para cada tipo de supervisão. E a gente vai mostrar que na Pro a gente consegue fazer isso num único laço, tá? Então, a gente, com a Pro, tem a possibilidade de agregar maior número de zonas, utilizando menos número de módulos, menos quantidade de módulos. O diferencial que uma boa parte do mercado já está exigindo de equipamentos de alarme é a detecção de intrusão com grau 3. No próximo slide, a gente explora um pouquinho aí a questão do grau 3. Outro ponto necessário para a parte comercial é a facilidade da instalação
sem sacrificar a segurança e os custos. Entra naquilo que a gente estava falando agora antes de entrar efetivamente na chamada, né? Antes de entrar aqui na live. Custo com cabeamento, com mão de obra, etc. Então, isso gera... quando a gente utiliza um sistema cabeado em determinado cliente, nem todo cliente a gente vai trabalhar sem fio. Porque, às vezes, o cliente lá tem um local mais rústico, tem tubulação, tem tudo, a gente pode trabalhar cabeado também. Então, a gente consegue entregar uma instalação sem sacrificar aí os custos do projeto. Segurança cibernética, que é um ponto importantíssimo, principalmente para o cliente comercial. Às vezes, o cliente residencial não exige tanto, aquele cliente básico também não, mas o cliente comercial, por exemplo, shoppings, bancos, algumas empresas de monitoramento grandes do mercado, eles pegam muito pesado nisso, que é a segurança cibernética, e a gente vai falar mais um pouquinho também. Então, o Power Series Pro, ele já é certificado com a norma europeia, que é a norma EN 50131. Dentro dessa norma, existem os graus. Então, ela vai até o grau 7. Eu separei os 3 aqui que a gente mais trabalha no mercado. E por que usar um equipamento grau 3? O que diferencia o Power Series Pro, sendo grau 3, de um outro, outro sistema de intrusão do mercado? Justamente esse grau aí. O grau 1, dessa norma, ele espera que o intruso ele tenha um conhecimento muito pequeno ou praticamente nada de alarme. Então, um sistema de alarme grau 1, ele vai fazer o quê? O básico dele é detectar intrusão através do infravermelho ou do micro-ondas ali. E ponto. Então, uma pessoa, um intruso, com o mínimo de conhecimento em sistema de alarme, ele pode conseguir burlar um sistema de alarme grau 1. O grau 2, que é a maior parte dos sistemas de alarme que a gente tem no mercado, o grau 2, ele já exige, ele já é projetado, né? Já espera que o intruso ele tenha um conhecimento limitado, mas ele tem algum conhecimento. Tá? Por exemplo, o cara sabe que um sensor pode ser mascarado. Ele pode jogar um spray, ou ele pode colocar uma caixa na frente do sensor. Então, ele já tem um nível de conhecimento mínimo ali que ele possa tentar burlar o sensor. Então, ele é esperado que esse cara tenha algum tipo de instrumento, alguma coisa que ele consiga burlar. O grau 3 é quando o cara já tem... Um instantinho. Vamos lá. Então, o grau 3 é quando ele espera que o intruso ele tenha um conhecimento melhorado do sistema. Por exemplo, o intruso ele pode saber que ele abrindo o cabo no meio do caminho, ele colocando um resistor no meio do caminho, ele consiga burlar aquele setor e efetuar a intrusão. Então, o grau 3, ele traz recursos dentro do painel para evitar esses tipos de tentativa de intrusão de pessoas que conhecem os sistemas eletrônicos, tá? Então, esse é um ponto positivo aí do grau 3. Principalmente a área bancária, eles exigem muito que os sensores e as centrais tenham essa certificação dessa norma grau 3, para evitar justamente esses caras que conhecem mais o alarme. Eu já peguei... já vi vídeos, né, dos caras entrando camuflado, dos caras conseguindo fazer burlar o sistema e efetuar o roubo. Então, e outro ponto positivo que a gente tem na Pro, além do grau 3 aí, é a segurança cibernética. E nesse slide, a gente pergunta assim, o que é uma instalação segura, né? A instalação segura é aquela que cobre todos os aspectos de segurança do ponto de vista físico e cibernético. Então, alguns sistemas do mercado, que são os mais usados, ele é facilmente burlável, né?
Tanto, por exemplo, com um simples controle remoto de portão eletrônico, o cara consegue burlar uma central de alarme. Isso é muito grave, é muito perigoso. Para isso, a gente traz um produto para reduzir os riscos de perda de vidas, valores ou bens, né? Sejam eles físicos ou digitais, devido a uma tentativa de intrusão. E aí a gente fala assim, tentativa de intrusão, como assim? Ela pode ser intencional ou não, mas como assim intencional ou não? Aquela tentativa de intrusão é quando o cara é conhecedor de sistemas e tudo, ele é o hacker, né, como a gente diz, que ele acessa os sistemas, e a gente já teve essa semana passada uma grande rede de lojas aqui no Brasil, que teve o sistema sequestrado por um hacker, né? E quando não é intencional, é quando um usuário ou um funcionário da empresa de monitoramento, vamos dizer assim, ou de integrador, ele se descuida, que aí ele vacila, vamos dizer assim, clicando num link malicioso, ou o usuário final que usa aplicativo para acessar o sistema de alarme, para armar, desarmar, anular zonas, etc., porventura ele esquece o celular em cima da mesa, por exemplo, com o sistema aberto. Então, assim, são recursos que, quando o cliente esquece o celular dele com o sistema aberto, o celular tem aquele momento que ele apaga. Quando a gente entra novamente, a gente abre a tela do celular novamente, o aplicativo ele não pode ficar aberto, ele tem que fechar automaticamente também, tem que exigir o login novamente. Além disso, o login de 2 fatores, que é o que a gente usa no aplicativo da DSC. Então, esse é um ponto de vista cibernético, assim, que a gente tenta proteger ao máximo a rede do cliente, né, do cliente final, também da empresa de monitoramento, etc. Então, para entregar uma instalação de alarme segura, primeiro a gente tem aquela análise física, né, dos pontos vulneráveis do local, a proteção pessoal com botões de pânico, seja móveis ou seja fixo, sensores de segurança de CO2, de fumaça e calor, etc. A integração com CFTV, controle de acesso e BMS, isso aqui é uma parte que o mercado comercial, né, a parte corporativa, exige bastante das fabricantes, essa integração, e facilita, melhora os processos e traz mais segurança, né, para os processos. E anti-sabotagem e anti-máscara, que é usado nos sensores. Do ponto de vista digital, a gente já falou bastante, e só vou frisar aqui, que é a segurança da comunicação. Então, toda a comunicação do sistema, desde o sensor enviar um evento para o painel enviar esse evento para um monitoramento, tudo isso é pautado em salto de frequência, vamos falar de sensores sem fio, salto de frequência, criptografia, toda a comunicação é criptografada, desde o sensor, a comunicação interna ali do sistema, até a comunicação externa, que é enviar o evento para o Power Manager, do Power Manager enviar para um software de monitoramento, seja ele o Sigma, Moni ou outro qualquer do mercado. Então, tudo isso é pautado em criptografia para a segurança do local. Além disso, tem certificado de digital, né, de segurança, que é o SSL, etc. Então, a Tyco, ela tem uma equipe voltada somente para isso, para a segurança cibernética, em todos os equipamentos. Nenhum equipamento é lançado no mercado sem que tenha análise e aprovação da equipe de cibersegurança. Então, a gente garante que todo equipamento ele é seguro do ponto de vista cibernético. Se, porventura, os hackers lá, né, esses gênios aí de sistemas, eles conseguirem desenvolver alguma ferramenta para burlar, rapidamente essas equipes elas entram no circuito e criam as atualizações necessárias. Tá? Aqui é a apresentação do produto, que é o Power Series Pro, que traz a próxima geração, né, de equipamentos da Tyco Security Products, e tem como foco oferecer uma plataforma para grandes áreas de alta demanda e recursos.
Então, é um sistema para grandes instalações mesmo. A gente vai continuar vendo aqui nos próximos slides. Benefícios e características do Power Series Pro. Primeiro, a alta segurança é o principal, é o que a gente mais se preocupa, é entregar um equipamento confiável para o mercado. A proteção cibernética, a gente falou até agora, a criptografia, a conformidade com a norma grau 3, e aliado a isso, a gente tem a verificação visual, e aí através de sensores com câmera, como a gente já conhece da Pro, tá? A facilidade de instalação são as tecnologias sem fio PowerG, e esse ponto é muito importante. A gente tem a tecnologia PowerG em 2 produtos da DSC. Um é o Power Series Neo, que já está no mercado já há bastante tempo, e o outro também já está há bastante tempo no mercado é a Visonic. Então, com a Pro, ele é totalmente compatível com qualquer dispositivo que tenha a tecnologia PowerG, seja ela Visonic, seja ela DSC. Tá? Tem um aplicativo para instalador, para facilitar o acesso à programação, de repente para criar uma senha, mudar algum parâmetro. Então, o instalador consegue fazer isso através do aplicativo. Os burners de conexão ali do sistema cabeado, eles são removíveis para agilizar, né? Quem já foi instalador, né? Trabalha em campo, sabe como facilita você tirar o burner, conectar os cabos, colocar ele de novo. Isso agiliza, facilita e dá mais segurança, porque ele tem a certeza ali de ter conectado corretamente. A economia de tempo nas conexões. Um ponto diferenciado também da Power Series Pro em relação aos outros equipamentos que a gente já tem no mercado, seja Power Series ou seja Power Series Neo, é canal Ethernet já embarcado. Esse era um ponto que era muito exigido da DSC no mercado. As pessoas falavam, tinha que ter o comunicador integrado. E a gente traz o comunicador Ethernet já embarcado na central. A gente vai mostrar, vou mostrar a placa mais à frente. Aqui no último, também interessante, que é o módulo interativo IP e celular, com o Z-Wave. Isso a gente... o Z-Wave aí, esse módulo interativo, são um dispositivo da Alarm.com, que a gente deve estar falando um pouco antes da chamada. Então, ele é integrado com a Alarm.com. Essa integração, ela vai ser lançada até o final do ano. A Alarm.com já está trabalhando nisso, fazendo os testes finais lá. Então, até o final do ano a gente vai ter isso lançado, Power Series Pro integrado com a Alarm.com. E redução de custo de hardware. Então, como eu falei, no grau 3, essa central ela suporta o triplo resistência de fim de linha. Então, isso é uma exigência da norma grau 3. Então, com a tripla resistência de final de linha, é interessante que a gente consegue trabalhar, supervisionar, vamos dizer assim, no mesmo laço do sensor, na mesma zona, o anti-mascaramento, o tamper, o disparo de zona e a sabotagem do laço. Por exemplo, se alguém tentar decapar o cabo no meio do caminho e colocar um resistor ou fechar ali um jump, alguma coisa assim, né? Ele vai detectar e vai gerar o disparo. As fontes de alimentação supervisionadas são de alta capacidade, são de 3 amperes, então a gente consegue alimentar muito mais sensores, né? E muito mais módulos, se for necessário. Só que, com essa alta capacidade, a gente usa menos zonas, né? Justamente por causa do grau 3, que, como eu falei, no mesmo laço a gente consegue supervisionar o tamper, anti-mascaramento, etc., como eu falei antes. A gente tem menos expansores, menos cabeamento e menos fonte. Já que a fonte ela é de alta capacidade, a gente usa menos fonte para alimentar os sensores. E é apropriado para grandes instalações. A capacidade é até 248 zonas, e aí é importantíssimo frisar isso aqui, tá? 248 zonas, porém, no máximo 128 sem fio. A tecnologia PowerG ainda não ultrapassa as 128 zonas. Espero que em breve a gente consiga atender mais do que 128.
a capacidade de alta corrente, como eu falei, né, para mais dispositivos, e o bus de dados de até 4,6 quilômetros para ir mais longe. Então, por que eu estou falando 4,6 quilômetros assim, do bus de dados? Imagine que você tem uma instalação muito grande, enorme, e você precisa, por exemplo, no shopping, você precisa ter teclados e módulos de um lado do shopping e também do outro. Precisa ter teclados também. Então, eu posso, nesse outro lado, eu posso levar um extensor um módulo extensor de bus, e lá eu ligar expansor de zona, os teclados, até o expansor, a cada 1 quilômetro, eu coloco um expansor e posso ligar os módulos nele. Então, colocar 4 expansores e chegar aí até 4,6 quilômetros de extensão de barramento bus. Aqui eu vou passar um pequeno vídeo que ele... Se eu falei até agora. It's time to step up to Power Series Pro, security solution for small businesses to large-scale commercial properties. Power Series Pro is a European Grade 3 security system that's easy to install and easy to use, with cyber protection and scalable growth opportunities in mind. Added to that are modular communicators, onboard Ethernet, enhanced triple end-of-line and PowerG anti-masking technology, removable terminal strips, programmable hardwired zone resistance, and additional current availability that allows you to add more devices as necessary. Power Series Pro is also compatible with a long list of additional security products. Install them together or as you go. The system meshes them together seamlessly. It also supports multiple third-party integrations, including building management software and video access solutions, offering a versatile platform of holistic commercial security. With long-range PowerG technology, 128-bit encrypted wireless communication capabilities, Power Series Pro can also fulfill all commercial applications where Grade 3 is not mandatory. It's a system built to truly handle the realities of any large-scale enterprise. For more information on Power Series Pro, visit dsc.com/psp/EU. Pois é, então, e depois a gente vê se compartilha, o Éder, uma página que está em português, aqui para o Brasil, que tem todos os pontos aí positivos da Power Series Pro, beleza? Tem algumas perguntas aqui, vamos saná-las? Vamos lá. O Cristóvão está perguntando... Quando vamos ter mais que 128 zonas, né, no painel que você comentou ali, no Power Series Pro, ou outro painel? Então, ainda a gente não tem uma previsão. Eu espero que não demore. Lembrando que o Power Series Pro ele vai até 248, né? Isso, 248 zonas. A gente vai mostrar aqui mais à frente, né, no slide ali, comparativo das centrais. Exatamente. É mais que 128 zonas, eu acho que ele deve estar comentando em algum outro painel, né? Ou talvez sem fio, né? Tá, perfeito. Sem fio. Zona sem fio, tá escrito aqui, eu que sou disléxico. Por enquanto a gente está limitado a 128 zonas sem o Gustavo tá perguntando qual que é o tipo de cabeamento indicado, né, para poder fazer o 4,6 quilômetros lá no laço. Então, de cabeça aqui, eu não tenho o tipo de cabo, mas se não me engano, tem que ser no mínimo o 22 AWG. Beleza. Mas para conseguir chegar nesse 4,6 quilômetros, tem uns módulos ali no meio do caminho, né? Exato. Então, o módulo extensor de bus, eu vou mostrar também a fotinha dele aí. Esse módulo, ele tem que ser colocado a cada 1 quilômetro. Tá, legal. Então, puramente no cabo, ele vai chegar até mais ou menos 1 quilômetro, mas se quiser outros 1 quilômetro, tem que colocar ali esses expansores no meio do caminho.
Isso, ele funciona como um repetidor de bus, né? Ele é um repetidor de bus. Perfeito, legal, um A gente vai repetidor. repetindo ele. Maravilha, foram essas perguntas por enquanto, então vamos seguindo. Beleza. Então, Power Series Pro, ela veio para atender um nicho de mercado aí, como eu falei no início, exigente, né? Muito exigente, principalmente no que se diz de segurança cibernética e também atendendo ao grau 3 ali, que é o conhecimento, né? É evitar o cara conhecedor do sistema. Então, algumas verticais que a gente separou, que foi até da fábrica, é a parte de educação, né? Faculdades, escolas. A gente sabe que em alguns locais aí tem aquelas faculdades enormes, com prédios enormes e tudo. Shopping centers, hipermercados, supermercados. A gente já atua com a Power Series Neo nesse nicho aí do mercado, que é o de shoppings. As grandes lojas de varejo. Ontem mesmo, um integrador me ligou para tirar algumas dúvidas. Ele estava fazendo o CD de uma grande rede de lojas do Brasil também. Então, nesses ambientes, a Pro atuaria até melhor, né, do que a ANEL. Mas a ANEL já atua já nesses mercados, principalmente com botão pânico móveis, sensores de porta, né, de loja, daquela área de segurança de onde tem as portas corta-fogo e tudo. Prédios e escritórios com instalações médicas, por exemplo. Imagine um prédio que tem lá, sei lá, 30 ou 40 escritórios, né, consultórios. A gente, com a ANEL, pode atender. A ANEL tem 32 partições, a gente vai ver mais à frente. A gente consegue atender esse nicho de mercado também. A parte de fabricação, né, armazéns, a área industrial, com os sensores de fumaça, CO2, por exemplo, inundação, temperatura, sensor de temperatura sem fio. Então, a gente consegue atender aqui também. O setor de energia e telecomunicações. Esse aqui é um setor importantíssimo, porque geralmente eles são afastados, né, das cidades, dos grandes centros ali. Então, a gente atende aí também com a parte sem fio, a parte cabeada. O setor financeiro, esse acho que é um dos mais exigentes do nosso mercado, que a gente já está atendendo em alguns pontos, principalmente pela norma europeia, aí, a 50131 grau 3, tá? Eles têm uma grande exigência nessa parte de detecção, e além também da segurança cibernética, que é importantíssimo para eles. Então, a gente tem a criptação aí de 128 bits em todas as comunicações, de ponta a ponta, o antimascaramento dos sensores, inclusive dos sensores sem fio. Então, essa é o grande diferencial do ponto sem fio aí da Pro. A gente tem uma gama de sensores, eu vou mostrar mais na frente também, sensores sem fio com antimascaramento, sensores sem fio com o sensor de temperatura integrado, e a Pro atende a essas exigências. Falando aqui das centrais, a Pro vem para o mercado com 3 centrais diferentes, né? Tem HS 3032, que vai até 32 zonas, HS 3128 para 128 zonas, e a última ali, HS 3248 para 248 zonas. Então, a gente pode chegar até as 248 zonas, 32 partições, 32 teclados, ou seja, eu posso fazer 32 sistemas separados. Quando eu falei ali da parte lá de escritórios, consultórios médicos e tudo, era mais ou menos aí que eu queria chegar. A gente consegue separar ali a 32 partições com 32 teclados totalmente separados, totalmente independentes, e monitorar esses locais. Além desses recursos, tem o buffer da central, ele é dividido em 3 também, que isso é uma exigência dessa norma europeia também, que é o buffer de eventos, são os eventos comuns da central, o buffer de prioridades, que são os disparos, as sabotagens, e o buffer de arma e desarme. Então, ele vem separado aí em 3 buffers aí para atender essa norma.
E, além disso, a gente tem aí a conexão USB também. Eu vou mostrar ali na placa, que aí vocês vão entender melhor. Aqui é uma gama de sensores. Como a gente tinha falado no início, todo o portfólio PowerG é compatível com a Power Series Pro, seja ele Visonic, seja ele DSC Neo. Então, a gente tem aqui também os sensores com câmera, sensor de tipo cortina. Aqui a gente tem o sensor de dupla tecnologia com micro-ondas, com anti-mascaramento. Aqui nesse sensor, ele é um sensor simples, né, interno. Mas esse sensor, ele tem também o recurso ali de supervisão de temperatura do local. Então, ele reporta para a Power Series Pro a temperatura naquele ambiente onde ele está instalado. Isso é exibido no teclado. Tem sensores para área externa, sensores de teto, né, 360 graus, tanto para a área interna como para galpões, que é, no caso, esse aqui, que ele tem uma instalação mais alta. Esse aqui é para a área interna, então, escritórios, ambientes mais baixos, né? Os magnéticos, a de embutir. Esse magnético aqui, escurinho, o pretinho aqui, ele tem a função anti-mascaramento também. Como é que funciona o anti-mascaramento? Por exemplo, ele está colocado no portão de entrada de uma fábrica. Se alguém tentar burlar esse sensor colocando o ímã em cima dele, para não gerar o disparo, esse sensor ele entende essa tentativa de sabotagem. Ele tem um mecanismo que entende isso. E isso só funciona com a Pro. Esse sensor funciona com a Neo, mas esse recurso não. Então, esse recurso aqui a gente já tem na Pro. Tem sensor de choque, né, o sensor de quebra de vidro, os sensores de segurança, que é o CO2, o de fumaça e calor, temperatura e inundação, o dispositivo de arma e desarme e pânico, né, que já tem aí na ANEEL. Teclados, houve uma mudança, não no layout, vocês veem que é exatamente igual aí das outras linhas também, só que nessa linha a gente já não tem mais o teclado de ícone. Todos os teclados aí são com frases escritas aqui na tela, são hexadecimais. E aí sim, existe teclado sem fio, com fio, com transceptor integrado nele, com leitor de tag, e tem o teclado touch. Os comunicadores, a gente vai, até o final do ano, lançar aqui no Brasil, dependendo aí também de algumas coisas de Anatel e tudo, o comunicador com alarme.com, internet ou celular. Tem as sirenes, repetidores e transceptores. Então, as sirenes sem fio aqui, interna e externa. O repetidor e o módulo transceptor, que é o cara que faz a supervisão de toda a linha sem fio, né? Todo o sistema sem fio. Os softwares de apoio, que a gente vai falar no final, o DLS5 e o Power Manager. E aqui são os módulos. Então, a gente aqui que alguns módulos da Power Series Neo também funcionam com a Power Series Pro. Só que alguns têm uma diferença mínima, mas tem. Às vezes, em determinada instalação ou cliente, essa diferença mínima pode ser um impeditivo de usar. Mas a gente tem aqui as fontes, módulo de saída de baixa corrente, né, que é a PGM e tudo. A gente tem aqui o expansor de zona. Esse aqui, por exemplo, é um expansor de zona da NEL. Se eu usar esse expansor de zona na Pro, eu deixo de fornecer ao cliente o grau 3, a certificação de grau 3 para esse cara aqui, porque ele não tem a certificação de grau 3, ele é da linha anterior, da linha da ANEEL. Para eu entregar um sistema totalmente no grau 3, eu tenho que usar o expansor da Pro, que é o HSM 3408. Tá? Tem as fontes de alimentação e um ponto bastante importante é esse aqui, ó. A Power Series Pro, ela não funciona mais, ela não funciona com aquele famoso trafo, aquele trafinho lá de 16 volts e meio por 1 ampere e meio ou 2 amperes, e não funciona com ele. Ela tem uma fonte própria de alta corrente que fornece, né, a energia necessária para que o painel possa suportar, alimentar até 2 amperes de módulos, sensores, etc. A gente vai explorar isso também no próximo slide. E aqui o painel de controle da Pro. A gente vai mostrar aqui no próximo. Essa é a placa Power Series Pro.
Claro que, no vídeo você não vai ter a noção exata do tamanho dela, mas ela é um pouco maior do que as placas das outras linhas da DSC 1832 ou a linha NEL, né, 2032, 2064. Ela é um pouco maior porque ela tem alguns recursos embarcadas, já aqui na placa, que a gente vai mostrar aqui no próximo slide. Então aqui, deixa eu dar um zoom também, para melhorar. A gente tem a conexão ó, tipo A, que é um USB, né? E a gente tem um micro USB, no qual a gente pode conectar um simples carregador de celular, como a gente tem aí o da Samsung, né, que é o mais usado, mais conhecido aí. É conectar aqui, conecta a parte USB no computador, a gente consegue acessar a central pelo DLS5, fazer atualizações, etc. Tem aqui a aplicação comercial grau 3, tá, né? Tá aqui nessa memória. Conector para comunicador celular, a Ethernet na placa, ó. O canal de Ethernet já embarcado aqui na placa. Os terminais aqui são removíveis, como eu falei, então a gente consegue sacar isso aí do local, aí do lugar, conectar os cabos e conectar aqui de volta na placa. Um diferencial também dessa placa é a saída auxiliar de 2 amperes. Se você olhar para Power Series Neo ou linha Power Series, essas placas elas fornecem no máximo 700 miliamperes. Então aqui a gente tem 2 amperes para alimentação dos dispositivos. E um ponto muito legal, muito importante que eu acho também dessa central, são as resistências de fim de linha selecionáveis. Então, voltando lá para Power Series ou Power Series Neo, essas centrais, elas trabalham exclusivamente com um resistor de fim de linha 5K6. Não trabalha com outro. Aqui na Pro, não. A gente consegue selecionar os resistores que ela vai trabalhar. Então, ela tem 1K, 2K2, 5K6, 8K2, a gente escolhe. Isso é importante, por exemplo, numa instalação onde você tem 150 sensores, 200 sensores cabeados. É uma instalação obsoleta. Você vai trocar a central que está lá e vai colocar uma Pro. Imagine o técnico ter que ir em cada sensor e mudar o resistor. Tirar o resistor lá do fabricante anterior e botar o nosso, da DSC. Isso aí demandaria muito tempo, muito trabalho e custo, né? Quanto mais tempo se gasta na instalação, mais custo tem. Então, não é preciso fazer isso. A gente, na programação da Power Series Pro, a gente seleciona os resistores que estão instalados lá naquele local. E não é difícil acontecer isso, não. Em muitas, por exemplo, a gente tem a Renner. A Renner é um cliente nosso. Todas as lojas Renner do Brasil têm a Power Series Neo instalada. Só que quando o integrador foi fazer a substituição lá da placa anterior para a Neo, foi aproveitado todo o legado dos sensores que estavam no local, inclusive cabeamento. Claro, análise do integrador. Se ele achou que tem que trocar um ou outro cabeamento, eles fizeram a troca, tudo. Mas, assim, foi aproveitado todo o legado desse local. Então, se você pega uma situação dessa, onde precisa trocar o resistor, na verdade, na Pro, a gente vai fazer isso na programação, tá? Não precisa gastar esse tempo todo. Aqui é o teclado alfanumérico da Power Series Pro. Você vê que é um layout já da SC desde lá do início, né? Manteve o layout. E aqui é legal, que aqui é um campo onde o técnico local, ele pode acessar os diagnósticos da placa, que é o campo 911. Então, antes, esse recurso era cobrado, era feito através de um software e tudo. Hoje não, a gente tem os diagnósticos na tela do teclado. Esse aqui é o módulo repetidor de bus. Esse que a gente estava falando mais cedo, né? Que ele leva o cabeamento bus ali, os dados até 4,6 km. Então, a gente tem aqui a entrada do Corbus e aqui a gente tem a saída, né? Além disso, a gente, nessa placa aqui, ele vem com 4 relés, até de 1 ampere de alimentação,
para você, como se fosse uma PGM, né? Para acionar alguma coisa, uma luz, etc. Só que não é PGM, esse aqui é um relé mesmo, então ele tem uma corrente maior. Você vê que a PGM, o máximo de uma corrente da PGM é de 300 miliamperes, né, que a gente tem nas linhas anteriores. Aqui a gente tem 1 ampere de alimentação aí no relé. Aqui é o expansor de zonas, que atende à normativa grau 3, como a gente tinha falado antes. Então, esse expansor de zona aí são 8 zonas na placa, a gente vai expandindo o sistema de 8 em 8. Essa aqui é uma fonte supervisionada, que a gente falou anteriormente também. Então, com o expansor de bus, eu posso ligar essa fonte a 1 km também, até 4,6 km, e mesmo assim ligar lá no repetidor de bus e fazer a supervisão dela também. Tanto por bateria baixa, falta de energia elétrica, etc. E as plataformas de gestão, né? Plataforma de gestão. A gente pode acessar o painel para fazer programação, criar uma senha, etc., através de 2 softwares. Um é o DLS5 e o outro é o Power Manager. Esse aqui é a tela do Power Manager. Algumas empresas hoje já trabalham, né? Várias, na verdade. Se eu não me engano, eu até estava conversando com o pessoal da gente de produtos, o Brasil é o país na América Latina que mais tem o Power Manager instalado. A gente já tem bastante cliente usando o Power Manager. E esses clientes que usam, eles veem a facilidade de trabalhar com esse software, facilidade de conexão remota, é muito tranquila, muito rápido, apenas um clique, você faz a conexão remota, puxa a programação. Então, o Power Manager, ele tem aqui o ID do painel, a gente pode criar grupos diferentes, por exemplo, o Grupo Rio de Janeiro, o Grupo São Paulo, o Grupo Minas Gerais, etc. Tem o modelo da central. Os eventos chegam no Power Manager e depois são reportados ao software de monitoramento. E aqui ele exibe falhas. Quando ele diz falhas, seriam falhas para armar o painel, por exemplo. Ou uma falha de comunicação. Aqui a gente tem 2 sensores bypassados, né? O cliente bypassou lá na instalação final. E aqui aparece o ícone de zonas bypassadas. Inclusive, aqui, porque aqui é um print, mas se eu colocar o cursor do mouse em cima e clicar, ele vai me mostrar qual zona que foi bypassada, do registrado. Através do Power Manager, eu posso fazer atualização de firmwares dos painéis e dos módulos. Então, a DSC lançou um firmware novo, corrigiu um bug, ou então criou um recurso novo para o sistema, eu consigo atualizar através do Power Manager. Então, assim, você ter toda a sua carteira de clientes, NEL ou Pro, ou Visonic, na palma da mão, quase, né? Na sua tela. E também pode ser acessado aqui através do aplicativo do instalador. Então, esse Power Manager, ele autoriza ou não o usuário, o instalador, a acessar com o aplicativo. Então, é tudo gerenciado por aqui. E o software DLS5, muita gente já usa também, que é o software de conexão para instalador. Aí, nesse caso aqui, o instalador acessa o painel e ele tem toda a programação na mão dele, né, no notebook dele. Então, tem tudo. Então, ele pode criar senhas também, alterar parâmetros de programação e etc. Fazer download, upload, inclusive em loco também, né? E o DLS5, eu posso fazer acesso remoto, posso fazer em loco também. E fazer a atualização. Aqui embaixo você vê que tem um update disponível. Então, eu posso também fazer a atualização do sistema. Geralmente, o pessoal que usa o DLS5, maior parte do tempo, eles usam isso em loco. Difícil, eu conheço poucas empresas hoje em dia que fazem acesso remoto através do DLS5.